Isso provavelmente vai servir como ensinamento para quem for querer colar em provas nas aulas presenciais. Enfim, vamos começar com a primeira vez que colei em uma prova. Eu estava na quarta série. Era prova de ciências e eu tinha lido horrores as páginas do assunto, mas quanto mais perto da prova ficava, mais eu esquecia completamente o que eu tinha lido. As mesas dos alunos ficavam praticamente coladas umas nas outras formando um U na sala, e a professora não mandou organizar a sala. Resolveu fazer a prova com todo mundo perto mesmo. Quando ela disse para guardarmos os materiais embaixo das mesas, eu resolvi colocar o meu livro com um lápis no meio para eu saber qual era a página principal do assunto da prova. Enquanto a prova se desenrolava, eu puxava e abria levemente o livro e via as respostas. Sim, era óbvio e uma péssima ideia. Enfim, a pessoa do meu lado percebeu e resolveu me dedurar. É uma pena para ela que eu ficava abrindo e fechando o livro. Então, quando a professora ouviu, o livro já estava fechado e o lápis que marcava a página estava na minha mão. Então a professora levou como uma mentira e falou sobre não querer que os outros ficassem falando que o colega estava colando, que ela faria algo se ela visse e não porque uma pessoa falou. Então a garota estava certa e meio que levou uma bronca. Tive que me controlar para não sorrir. Moral da história: como sempre X9 só se ferra, então não seja X9. A segunda vez que colei, agora bem mais preparado, foi no primeiro ano do ensino médio. Acho que foi na matéria de história. Na sala de aula a maioria dos assentos eram as carteiras azuis normais com um braço. Algumas sofreram mutações e não tinham braços ou então tinha dois deles, mas também tinha cadeira normal que vinha com uma mesa da cor branca. Eu obviamente me sentei nela, e comecei a escrever várias respostas com um lápis, bem fraquinho e em siglas para só eu entender e ver. E quando eu terminasse de usar, só passaria o dedo de leve e apagaria completamente as marcas do crime. O resultado você me pergunta. Boletim recheado de 10 naquele ano, exceto em física e química. Moral da história: absolutamente não acerte tudo, ou os professores vão te dar mais atenção e você não vai gostar. Confia. Por isso, quando for fazer o que eu fiz, escreva ou marque respostas erradas de propósito. Agora deixe-me ensinar como absolutamente não colar em provas, a não ser que você tenha nascido com a bunda virada para a lua. Ainda durante meu ensino médio, na prova de filosofia, dessa vez eu não colei. O assunto era até que fácil, então estava tudo bem. Entretanto, enquanto eu respondia, a pessoa na minha frente ficava me pedindo cola. O professor parecia atento, e como eu não queria me ferrar, não falei absolutamente nada. Passou alguns minutos, e eu estava bem avançado na prova, quando do nada, o cara da frente virou, pegou a prova em cima da minha mesa, levou para dele e começou a copiar as respostas. Nunca tranquei tanto na minha vida. Felizmente nesse momento o professor estava na porta da sala conversando com alguém, e por milagre divino, a conversa durou tempo bastante para o desgraçado devolver a minha prova. Moral da história: quando alguém na sua frente te pedir cola, dá um jeitinho de sussurrar ou ele pode fazer algo que ferre vocês dois. Uma rápida menção honrosa ao dia em que combinamos um código. Com a mão diríamos o número da questão e batendo na mesa seria a alternativa. Um toque para a alternativa A, dois para B e assim por diante. Não deu certo. Geral se confundiu, e o professor quase notou. No meu tempo de Instituto Federal, o professor nos pediu para comentar sobre o documento de uma lei que tinha uns 80 ou 100 artigos. O grupo combinou de dividir tal quantidade de artigos para cada um comentar e apresentar. Detalhe: eu é quem iria digitar tudo e fazer os slides, então para não adiar eu fui fazer minha parte no mesmo dia. Mas como sou preguiçoso, eu obviamente procurei para ver se já tinha esse documento com os artigos comentados. Milagrosamente sim, já existia. Então aproveitei e também passei para eles. Para facilitar, usaríamos e tentaríamos acrescentar coisas ou retirar coisas que achávamos incoerentes. Assim rapidamente passamos para a fase de confecção dos slides. Quando você usa um projetor e começa a apresentação apertando F5, o PowerPoint automaticamente entra no modo apresentação, ou seja, o slide não ocupa a tela inteira como normalmente. No modo apresentação há um espaço que só que está na frente do computador ver que é o campo das anotações. Quando chegou o meu, lá estava cheio de texto. Como uso óculos, eu frequentemente ficava olhando um pouco para baixo e ajeitando o óculos, então também usava isso para ler as anotações. Recebemos a melhor nota. E pelo resto do dia, meu grupo me chamou de safado por não ter falado dessa função para eles. Eu realmente achei que geral soubesse. Depois disso eles passaram a querer fazer mais trabalhos comigo. Moral da história: use óculos mesmo que sejam falsos quando for fazer apresentação de slides. Serve para disfarçar o nervosismo e a leitura. Mais uma sobre como não colar. Agora na faculdade e tendo aprendido que devo dar um jeito de passar a cola para a pessoa que pede antes que ela me ferre. Como o espaço da prova era bem limitado, a professora permitiu que fizéssemos uma folha de rascunho. O cara atrás de mim quase toda hora pedia cola,
e eu falava para esperar. Assim que terminei minha prova, eu escrevi um rascunho com as respostas tendo palavras diferentes. Deixei a folha na cadeira, me levantei. Fiquei exatamente no ângulo de visão da professora para aquela área. Dessa forma o cara teria como pegar a folha de rascunho sem ser notado. Eu até perguntei algumas coisas para a professora e dessa forma ele ter mais alguns segundos. Imagina a minha surpresa ao voltar para minha cadeira e ver que a folha ainda estava lá, justamente quando eu deixo a cola pro cara. Ele resolve ficar 100% focado na própria prova, agora que o campo de visão da professora estava livre. Eu não podia deixar a folha lá. Enfim, depois de sair da sala eu contei isso para os outros alunos que também já tinham saído. Eles elogiaram o esquema inclusive. E quando o cara que sentava atrás de mim falou, abre aspas, pô cara tu nem me passou resposta né? Fecha aspas. Nessa hora todo o grupo riu e eu disse para ele sobre a folha. O cara ficou todo envergonhado de não ter notado já que era muito fácil para ele ver aquela folha. Moral da história. Se você já não sabe as respostas e pediu cola, não fica 100% focado em olhar para a sua prova esperando milagres no seu cérebro, ou pode perder o milagre bem à sua frente. Enfim, muito obrigado a todos que assistiram, mesmo os que não ficaram até aqui ou saíram no começo. Se puder se inscrever, ativar o sininho, deixar um like e compartilhar. É de graça e eu agradeço porque isso tudo ajuda demais. Nós nos vemos em um próximo vídeo. Eu espero pelo menos.